Ai, Jenny, mas será que eu preciso fazer contrato com meu paciente para fazer uma consulta? Amada, se você se casa e esse casamento é um contrato com uma pessoa desconhecida, então você não vai ter um contrato? Oi, eu sou Lidiane Bragunci, nutricionista clínica há mais de 12 anos e esse é o canal do SEAC, o canal que vai te ajudar a ser um nutri fora da caixinha e prevenida em relação às questões legais que podem existir aí nessa relação de prestação de serviços. Sim, é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes disso, eu quero te dizer que se você não se inscreveu nesse canal e não ativou as notificações desse vídeo, você vai ter 7 anos de azar. Mentira, não vai ter não, mas vai ter muito prejuízo se você não ficar atenta a todas essas informações que a gente está aqui disseminando nesses vídeos, tá bom? Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais e a gente tem vídeo todas as terças e sextas ao meio-dia. Vamos conversar sobre essa história de contrato? Mas, meu Deus do céu, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Lidiane, você tá me dando um nó na cabeça e etc. Bom, minha gente, você nunca aprendeu isso na graduação, né? Você saiu da faculdade achando que era só ali fazer a consulta e dar o recibo se esse paciente te pedisse um recibo, mas você não tem um contrato. Por que é importante esse contrato? Esse contrato vai ter validade legal e etc. Bom, se esse contrato tem ou não tem validade legal, talvez nem seja tão relevante assim, mas eu vou te falar sobre a importância da gente ter um contrato de prestação de serviços, colocando quais são os pontos chaves que você aceita ou não aceita nos seus atendimentos, ao longo dos seus atendimentos. Por quê? Porque isso vai te garantir um outro patamar no relacionamento com o seu cliente. Você dita as regras do jogo. Ainda que você seja um profissional autônomo, você não é o empregado do seu cliente. E quando você tem um contrato de prestação de serviços, isso fica muito claro. Você é um prestador de serviços autônomo e quando você estabelece os termos do seu serviço, quando é ok, o que é ok para você, você está ali se colocando numa posição de autoridade naquela relação, de igualdade naquela relação. Então, eu não sou aqui um empregado seu. Nós estamos aqui estabelecendo uma relação comercial. Eu estou te prestando serviço, os termos para essa prestação de serviço são esses e as suas obrigações, os seus direitos são esses. Então, o contrato, ele vai trazer essas informações para o seu cliente. E nesse momento em que vocês começam uma relação profissional, que sim é um tipo de relacionamento que gera vínculo, o contrato, colocando esses termos, é o que vai favorecer a continuidade desse vínculo sem desgastes. Por exemplo, se o seu paciente chegou 30 minutos atrasado para a sua consulta que vai ter duração de 1 hora, e aí, o que você vai fazer? Você vai atender? Você vai atender 1 hora? Você vai atender os 30 minutos? Onde é que ele foi informado em relação a esse procedimento? No contrato. E aí, o seu paciente marcou a consulta, outra situação. O seu paciente marcou a consulta, mas não compareceu. Ele não te avisou. Ele te deu um belíssimo bolo e você ficou com aquele horário na agenda, sendo que você tinha uma fila de espera, uma lista de pessoas que poderiam ter sido colocadas no lugar desse paciente que faltou. E aí, você vai cobrar ou não vai cobrar por essa consulta? Isso tem que estar no contrato. E o seu paciente que atrasou o pagamento da sessão na data que ficou estabelecida, em relação à data que ficou estabelecida, ele vai pagar juros por esse serviço? Ele vai pagar multa? E aí? Percebem a necessidade desse contrato, minha gente? Ah, Lidiane, mas o que precisa estar constando nesse contrato? O paciente precisa estar ciente de todos os termos, de que se ele faltar a uma sessão e não tiver desmarcada essa sessão, tiver justificativa para essa sessão, pelo menos com 24 horas de antecedência, essa sessão vai ser contada como uma sessão paga. Por quê? Porque você não teve tempo de colocar uma outra pessoa ali naquele lugar. É a sua responsabilidade colocar esses termos. É a sua. E depois não ficar ali reclamando porque o paciente leu o bolo, porque você contava com aquela renda no fim do mês, porque o paciente não tem compromisso, mas as suas dívidas não esperam. É você que precisa colocar esse limite, estabelecendo esse acordo inicial.
Então, o que precisa constar no seu acordo inicial, no seu contrato inicial com o seu paciente? A questão de pontualidade, a questão de desmarcação, a questão de falta, a questão das datas do pagamento, se o pagamento da sessão é feito antes ou depois, se ele faz depois, se tem juros no atraso desse pagamento, se tem alguma multa, quais são as formas de pagamento. Todas essas questões são questões sensíveis nesse vínculo que vocês estão se formando para um relacionamento de médio a longo prazo num tratamento nutricional. Certo? E para que você consiga evitar esses desgastes em relação a essas questões, que são chatas, por mais que você adore aquela pessoa, que ela seja uma pessoa super divertida de se relacionar, que ela seja um paciente dedicado, um cliente que realmente gosta de estar ali naquele vínculo, naquele momento da consulta, se ele se atrasou e se ele atrapalhou toda a sua agenda de atendimentos, você já começa a desenvolver uma má vontade. Então, para evitar isso, é super importante que você coloque esses termos e coloque para ler e assinar diante de você. Porque se ele leu e assinou, ele está ciente de todos aqueles termos e depois você simplesmente mostra, olha, tá aqui, a gente já combinou isso já foi falado no início do nosso tratamento. Então você está respaldado por um documento, por um compromisso assinado por ele, em que vocês dois, em que ambos combinam uma aliança, criam um vínculo, uma aliança de comprometimento para fazer aquilo dar certo. Não depende só de você, nutricionista, fazer aquele tratamento dar certo, mas também depende dele. E essa relação de horizontalidade, de igualdade de direitos e deveres, precisa ser selada nesse documento, que é o seu contrato inicial. Por isso é tão importante você criar esse documento no início do seu acompanhamento com cada cliente. E aí, o que você pensa a respeito disso? Conta aqui nos comentários para mim e não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque a gente vai falar muito a respeito disso ao longo do tempo. E tem também uma possibilidade de você ter acesso a um modelo de contrato, que é como? No nosso link aqui de alunos interessados, na nossa lista de interessados no curso Reage Nutri, que é um curso que vai te ensinar a pavimentar a sua carreira de nutricionista para ter sucesso no longo prazo. Você vai aprender nesse curso uma série de questões em relação aos conhecimentos que você precisa ter para ser um nutricionista bem-sucedido, as emoções que você precisa lidar, as questões burocráticas e, especialmente nesse módulo de questões burocráticas, a gente vai colocar lá todas essas questões de uma forma muito mais minuciosa e detalhada, com modelos de contrato para que você estabeleça com o seu paciente, com o seu cliente ao longo desse relacionamento, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo.